Obrigada pela atenção. É com grande entusiasmo que eu apresento o nosso keynote speaker nessa tarde, que explorará o papel transformador da inteligência artificial na redefinição da propriedade intelectual, enquanto nos guia através da transição da pós-modernidade para a metamodernidade. Para abrir os trabalhos técnicos do Congresso, eu convido o professor Dr. Álvaro Machado Dias, neurocientista especialista em comportamento humano e novas tecnologias. Por favor, doutor. Legal, alô? Legal, pessoal, é uma enorme felicidade estar aqui com vocês, uma honra absurda mesmo, realmente nesse lugar lindo, congresso lindo. Eu queria agradecer a organização, em particular a Érica e ao Felipe, que me apoiaram, enfim, o tempo todo. E é o seguinte, a gente está passando por uma indiscutível transformação. É claro que no coração dessa transformação, do ponto de vista técnico, está a inteligência artificial. Isso ninguém discute. Mas ela é muito mais do que a inteligência artificial. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Para a gente entender mais rápido, mas também mais profundamente, eu queria propor assim, um pequeno voo para trás, assim, merrequinha, 300 mil anos. Então, o surgimento da nossa espécie, do Homo sapiens, ele em geral é visto, é descrito como um momento em que surge um tipo de hominídeo que tem uma simetria entre os membros, né, com as pernas maiores do que os braços, o polegar opositor, a coluna ereta. A gente olha do ponto de vista cerebral e fala, poxa, a gente tem agora muito mais assimetria entre os dois hemisférios, com, em geral, um hemisfério muito mais bem conectado ao resto do cérebro, controlando, por assim dizer, boa parte das funções executivas. E, óbvio, a gente tem uma hiperfrontalidade gigantesca, montes de neurônios nessa região de processamento profundo e único na história da filogenia. Tudo isso é verdade. Mas, olha só, imagina que a gente fosse pavão. A gente também ia dizer, olha, o negócio é que a gente tem uma cauda exuberante, a gente tem esse bico que ninguém tem, e assim por diante. Todas as espécies são caracterizadas por alguma coisa que é a única, que garantiu que elas chegassem até aqui. Esse é o princípio fundamental da evolução. Você sempre consegue achar algo de incrível, porque é assim que é a natureza, incrível. Mas tem uma outra história. Olha só, a gente usa esses recursos todos para fazer o seguinte, a gente age sobre o mundo, aí a gente vê os resultados dessa ação. Às vezes dá errado, às vezes dá meio certo, raras vezes dá certo. E a gente age num segundo momento, que eventualmente é numa segunda geração, num outro platô de acoplamento com o mundo, usando os resultados dessa primeira experiência como base para essa nova ação. O movimento que a gente faz lembra bastante um andaime. Esse andaime é a transmissão cultural. O que caracteriza o ser humano de maneira diferenciada, de vista efetivo, profundo, é a transmissão cultural. Olha só, Alexandre o Grande conquistou boa parte do mundo civilizado, por assim dizer, na sua época. E ele fez tudo isso em cima de um único cavalo, Bucéfalo. Mas o que, afinal de contas, Bucéfalo ensinou para o cavalo de Júlio César ou para os cavalos do Derby de Kentucky? Nada. A gente funciona diferente. Então, por exemplo, teoricamente, do ponto de vista de funcionamento do cérebro, a linguagem tem a ver com a atividade de alguns genes específicos, gerando funcionalidade em duas áreas particulares, que são Broca e Wernicke, etc. e tal.
Na prática, a linguagem é uma outra história. Todos os mamíferos, e em particular os primatas superiores, têm sons para falar de perigos, para falar de eventos no mundo. Acontece que nós, por termos esse cérebro, etc., a gente desenvolveu mais sons. Desenvolvendo mais sons, a gente conseguiu dar especificidade maior às coisas. Dando especificidade maior às coisas, a gente chegou a uma situação em que a gente eventualmente teria mais sons do que a capacidade do nosso grupo, do nosso entorno, entender e agir de maneira concernente. O que acontece nessa hora? O ser humano volta para a planilha e fala, não, vamos inconscientemente, né, sem nenhuma forma de elaboração mais profunda, vamos sistematizar os sons dos perigos, os sons das oportunidades, o perigo que é um perigo de um animal que pode nos atacar, o perigo ambiental, etc. e tal. E é isso que a gente tem o quê? Os conceitos. E dos conceitos surge o quê? A linguagem. Esse é o entendimento canônico hoje em dia sobre o surgimento da linguagem. É voltando para a prancheta o tempo todo que a gente cria o que nos caracteriza como espécie. Esse é o lance. Agora, é lógico que eu estou falando do progresso civilizatório. E eu poderia dizer, ele é assim em ponto final. Mas isso é falso. É claro que a gente tem uma série de caminhos ao contrário, a gente tem contratempos, más decisões, maus momentos nessa evolução do ponto de vista desse andaime que a gente sobe. Então, por exemplo, os sumérios desenvolveram a escrita de uma maneira muito assim. O comércio era exuberante e as pessoas surgiram com uma ideia. Então, vamos marcar, assim, eles usavam argila, vamos então criar umas esferas de argila e a gente põe o que a gente está transacionando, eu e uma pessoa ali, dentro dessa esfera. Então, por exemplo, se eu te devo uma cabra, eu vou botar uma bolinha. Se é um pouco de algum cereal, é um cilindro, e assim por diante. Aí, não passou muito tempo para alguém perceber que, poxa, mas aí eu tenho que quebrar a esfera para realmente fazer o tira-teima da coisa. Ai, que tal se a gente marcar fora da esfera? Indo fora da esfera, alguém chegou de novo na prancheta e pensou, poxa, então eu não preciso da esfera, não precisando da esfera, eu tenho o plano, tendo o plano, eu tenho escrita, no seu sentido mais básico, que é a marcação de símbolos sobre uma superfície. E assim vai, só que como são dois passos para frente e um para trás, muitas vezes, os sumérios também desenvolveram uma forma muito sofisticada de irrigação, que levou à desertificação do solo e, consequentemente, ao declínio civilizatório. E isso vale para tudo, as guerras, escravidão, o que quer que seja. A gente está sempre andando dois passos para frente e um para trás. Ainda assim, é inegável que, do ponto de vista do IDH e de qualquer outra métrica que a gente inventar que reflita qualidade de vida, de experiência e de acoplamento com o mundo, a passagem do tempo está alinhada à melhora. A importância da inteligência artificial é que, pela primeira vez na história, a gente compartilha esse princípio fundamental do progresso civilizatório com o ente externo a gente. Essa é a importância verdadeira. Não é qualquer outra coisa. Até aqui, toda vez que a gente escalava o andaime civilizatório, a gente agia, aprendia e agia de novo num novo platô de acoplamento, que não é o mesmo dos cavalos e qualquer outra espécie. Quando a gente fala que um algoritmo começa a atuar, e aí ele tá ok, de repente ele fica bom, daqui a pouco ele se tornou um expert. E aí tem gente falando na superinteligência, na prática a gente está dizendo que o algoritmo como ser humano. É esse espelho da civilização que marca o nosso momento do ponto de vista mais profundo. Então tem gente que fala assim, não, inteligência artificial é só uma ferramenta. Mas é lógico que é só uma ferramenta, mas a escrita é só uma ferramenta, a linguagem é só uma ferramenta, então, é claro. Mas é a primeira vez na história que a gente compartilha o princípio fundamental da transmissão cultural com outro ente. E isso marca uma mudança que é irreversível do ponto de vista da cultura. O que não quer dizer que ela vá assim, ó, então daqui a 5 anos a gente está andando de nave espacial por aí, acima da velocidade da luz. Claro que não. Mas é importante entender esse ponto. E claro, que surge, pelo menos para mim, a pergunta óbvia, mas por que agora? Esse é o negócio, né? Por que agora? Bom, na verdade, não é agora.
A inteligência artificial se deriva de conhecimentos firmados no final do século XIX e no começo do século XX sobre o funcionamento dos neurônios, em especial os neurônios piramidais no cérebro humano, e de estudos que tentaram sistematizar isso de maneira muito simples no começo dos anos 40, com o modelo do Perceptron, de Warren McCullough e Walter Pitts, e subsequentemente na década de 50, com redezinhas de neurônios que funcionam como esses pequenos modelos de neurônio do cérebro humano. Essa é a história. É por isso até que eu estou falando com vocês, porque do ponto de vista mais profundo, a inteligência artificial é um ramo das neurociências, e cada vez mais as neurociências são um ramo de uma super área que é a ciência cognitiva, na qual a inteligência artificial é parte fundamental. Então, quando a gente aprende alguma coisa sobre como funciona a inteligência artificial, a gente também acaba aprendendo alguma coisa sobre como funciona o cérebro e vice-versa. Ah, tá bom esse discurso, né? Legal, tá. E daí? E daí que eu posso ensinar para vocês como funciona toda a inteligência artificial do mundo. Crash Course em inteligência artificial. Em 4 minutos eu vou ensinar como funcionam todas as inteligências artificiais do mundo. Que fala, mas o que você tem a ver com isso? Bom, eu tenho fábrica de software, eu fabrico IA, mas acima de tudo eu leio os papers, coisa que pouca gente faz. Então vamos lá. Imagina que eu quero saber se eu vou hoje assistir o jornal à noite. E aí eu penso, putz, será que eu falo o que é importante para mim, para saber se eu vou assistir o jornal à noite? Vamos dizer que para mim o importante são 4 coisas. Se eu vou conseguir chegar lá na suíte até 7h30, bom, esse aqui é um fator. Se eu vou levar trabalho para a suíte, tá? Se eu tenho alguma coisa para amanhã, isso conta. Se tem jogo do meu time, eu vou fingir que eu torço para o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, qualquer um deles, e se tem jogo do meu time, conta. E, finalmente, se tem alguma headline importante. São os 4 fatores que contam para mim. Vamos dizer que, como eu escrevo em jornal e tudo mais, vamos dizer que se tem uma headline importante, conta o dobro. Então, esse tem peso 2. Aí a gente chega 7h35 da noite e eu vejo que eu, de fato, cheguei lá na suíte. Um ponto positivo. E, só que eu tenho uma coisa que eu preciso fazer para amanhã de manhã, que saco, tal, mas tá lá. E, tem jogo do Flamengo, Corinthians, São Paulo. Então tá 2-1 pro negativo. Só que, realmente, tem uma questão, aconteceu, caiu outro avião, que coisa terrível, e eu quero saber porque eu tô preocupado com isso e etc. E essa daqui vale 2. Os pontos positivos superam os pontos negativos e, o neurônio é ativado e o comportamento acontece. Alguém vai falar, poxa, mas não é assim que funcionam os neurônios. Bom, se você já fez o teste do arco reflexo com o martelinho, saiba que ali você usou apenas um neurônio motor, tá? O arco reflexo envolve um único neurônio. Então não é assim, mas também não é tão absurdo. Tá aqui um negócio que eu aparentemente estou falando que não tem nada a ver com inteligência artificial. Mais ou menos. Olha agora o curso entrando. Imaginem que tudo o que eu quero saber é se vocês vão assistir o jornal hoje à noite. Essa é a minha questão. Como é que eu faço? Bom, para mim, eu sei quais são os fatores que contam. E eu estou observando o que aconteceu. Para vocês, eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Imagina, por exemplo, que eu estou acompanhando o Felipe o dia inteiro, registrando as atividades dele e vendo no final do dia se o Felipe realmente assistiu ao jornal ou não. Eu crio essas tabelinhas. Então, eu tenho um D, comportamento-alvo, vamos falar de uma maneira chique, a variável resposta. E aí, eu monto essas tabelinhas para vários dias. E aí eu procuro padrão através desses vários dias. Usar uma maneira chique de falar, eu faço a matriz de correlação disso tudo. E eu começo a encontrar o que previu no passado, naquilo que eu tenho como dado observado, se ele assistiu o jornal ou não. Depois de um tempo, parece que o negócio começa a funcionar. E eu começo a acertar. E aí eu tenho um modelo preditivo, um algoritmo decisório. Esse é o funcionamento, é tão simples quanto isso. E aí a gente pensa, tá bom, mas qual é o princípio fundamental por trás, então, de todo algoritmo? Já que isso aqui é um paradigma do que é a inteligência artificial. É que o passado prevê o futuro. Esse é o princípio, extrapolação do passado.
na medida em que é verdade que num conjunto de treinamento as coisas são estáveis, eu assumo que no futuro elas vão ser estáveis. E assim funciona. Isso também mostra quais são os limites da inteligência artificial, porque os andames civilizatórios efetivamente mudam. Então as coisas não são tão estáveis assim. Pois bem, então vamos aqui só dar essa olhada muito rápida para a gente entender mesmo como é que funciona toda a inteligência artificial do mundo. Então eu quero saber se eu vou assistir eu olho, eu vejo que, enfim, o horário que eu chego, se eu tenho lição do trabalho para levar para casa, se tem jogo do meu time e se tem aí um evento crítico. O evento somou positivamente, eu estou assistindo. Com base nessa percepção que a gente tem por nós mesmos, a inteligência artificial é o processo de extrapolar isso para todo mundo, o que significa que eu preciso das observações do comportamento. É assim que funcionam os algoritmos de score e crédito de banco. Eu fiz vários já. E faço, tem uma empresa lá que faz só isso aí. No agro, tem outra no agro que também só faz isso aí, e assim por diante. E assim como funcionam outros. E aí, hoje a gente está vivendo uma transformação nessa história com a IA generativa. E a IA generativa traz uma diferença. Olha só, o que ela faz? Ela prevê a próxima palavra. O que quer dizer isso? Imagina que eu tenho uma base de dados, é a mesma coisa. Eu tenho uma basezinha de dados e o que eu quero saber é se a próxima palavra que eu colocar vai gerar algo que tem sentido nesse passado da base de dados. Se ela gera essa correlação eficiente, que faz sentido, da mesma maneira como eu falei em relação aos algoritmos decisórios, então ela funciona. Tem vários tweaks em cima, mas esse é o ponto principal. Então, cada elemento a gente chama de o vetor, o que importa é que você prevê o próximo vetor que vai maximizar a utilidade esperada dessa equação aqui. Acabou. Eu estou falando de utilidade esperada porque, no fundo, é a mesma coisa que uma equação decisória do tipo utilitário qualquer. Só que tem uma mudança. Então, essa é a base, esse é o chassi. Só que tem uma mudança. Olha só que interessante. E, a propósito, isso aqui não é só porque eu quero dar o crash course, mas realmente vai contar. Olha, aqui a gente está vendo o seguinte, nessa matriz aqui. Conforme eu começo a usar as palavras, o que acontece? No ChatGPT, se eu representar a base de dados de maneira gráfica, eu vejo que existe uma relação que é a mesma entre homem e rei e mulher e rainha. E assim por diante. Essas relações todas existem. Elas existem. E esse é o ponto que a gente tem que entender. Porque elas estão no nosso cérebro. A gente vê elas existindo. Do ponto de vista matemático, elas não existem. Mas do ponto de vista da maneira como a gente entende o mundo, elas existem. E é por isso que a gente injeta intencionalidade e vê o algoritmo, como se ele tivesse algo de propositivo na sua essência. E a mesma coisa com os outros algoritmos, por exemplo, com algoritmos de imagem. Olha só, ele converte cada imagem num texto, ele faz a mesma correlação e assim ele cria. E a mesma coisa, por exemplo, no Sora ou qualquer outro algoritmo de vídeo, que simplesmente é um algoritmo de imagem acelerado. Então, todos eles funcionam dentro do mesmo princípio. E esse princípio traz o X da questão. É o seguinte, todo mundo aqui, eu imagino que tenha aceitado boa parte do que eu falei. Falei, então, a gente tem uma maneira de interpretar as coisas que quando a gente vê esses outputs, a gente entende que eles parecem propositivos, a gente os entende como intencionais, a gente tem que avisar nós mesmos que eles não são intencionais para não ver. É como uma daquelas ilusões da Gestalt. A gente vê as coisas assim. A gente vê as coisas assim porque, em última análise, todos os códigos e dinâmicas sociais são algoritmizáveis. Esse é o ponto fundamental. Algoritmizável quer dizer redutível a um conjunto de instruções. Aquelas coisas que o Lévi-Strauss discutia quando ele estava no Brasil, sobre como existem estruturas fundamentais em tribos indígenas, etc. e tal, ou seja, o estruturalismo em si é baseado na premissa que as coisas têm princípios profundos de funcionamento e que eles são recorrentes. Em última análise, quer dizer que elas são algoritmizáveis. Parece que não tem nada a ver, a coisa mais humanista, mais contra IA. Não, mas o entendimento final é o mesmo. Se isso é verdade,
tudo aquilo que tem uma sintaxe pode ser algoritmizado. Então, olha só o que essa conclusão traz. É logicamente decorrente que todos os processos que a gente pode descrever a partir de regras em todas as profissões podem ser, teoricamente, emulados por uma máquina. Eu gosto na medicina que o pessoal fala assim, claro que não, porque imagina a empatia, e etc. E eis que sai um paper no JAMA mostrando, que foi um ensaio duplo cego, mostrando que médicos de grandes universidades americanas avaliam interações do ChatGPT com pacientes como 30% mais empáticas do que a dos próprios médicos, e além do que mais precisas. Mas isso é num fórum do Reddit, tem muita ressalva a essa história, enfim, não é tudo isso, mas o ponto é, se aquilo que é feito é redutível a uma fórmula, a fórmula é um algoritmo. Se o princípio dos algoritmos é esse que eu coloquei, em última análise, a máquina pode fazer. Não a máquina de hoje em dia, mas alguma máquina pode fazer. Porque, afinal de contas, nesse sentido, o nosso cérebro também funciona como uma máquina. Só que não é tão simples. Como tudo que vocês já devem ter percebido que meu filósofo preferido é Hegel, a minha maneira de ver o mundo é dialética. É simples, só que não é tão simples. Por quê? Isso significa que as IAs entendem de fato e pensam do ponto de vista da pertinência e da verdade aquilo que elas criam como nós? A resposta é não, de maneira nenhuma. E isso muda tudo, porque, em última análise, boa parte daquilo que a gente faz no mundo não é processual, mas é baseado numa semântica, num princípio de verdade estabelecida. E essas máquinas não conseguem. E no momento atual a gente vive um problema, que é, dado que, como eu mostrei ali, o que o algoritmo busca é maximizar a relação entre uma palavra e a próxima palavra, isso significa que ele não tem uma regra, você não consegue colocar assim, ó, prolegômeno número 1, existe o mundo real. Prolegômeno, aí você não precisa nem continuar os outros. Não existe. A palavra, não é que eu poderia falar assim, para o chat GPT, a palavra morte e a morte mesmo de uma pessoa são a mesma coisa. Falso. A morte de uma pessoa não pode existir para uma atividade elétrica dentro de um servidor. Vocês entendem o ponto? Então, está basicamente demonstrado que a eliminação das alucinações é impossível. Eu não acredito que a gente esteja numa fase da inteligência artificial que vai convergir à algoritmização de tudo. De jeito nenhum. Eu acho só que ela é teoricamente inevitável. Mas ela não vai. Por quê? Porque o mundo lá fora não é um mundo que pode ser totalmente replicado pelos seus representantes simbólicos dentro de um servidor. Eu acho que no futuro a gente vai olhar para o nosso momento atual e vai falar, nossa, como a gente botava fé no digital naquela época, a gente estava na nuvem do digital. Então, por exemplo, pensa que você foi na casa de um enólogo, um famoso enólogo, mas que também é meio pilantra. E ele te oferece aquele Chateau Margaux 76. Você fala, nossa senhora, e agora, né? Ou ele tá te dando um mega vinho, realmente, que é a deferência máxima, ou ele tá te sacaneando, né? Você pode descrever como Proust o que aconteceu lá, que o ChatGPT não vai saber a resposta. Só as moléculas que estão no ar e as moléculas gustativas, ou melhor, a interpretação através de receptores gustativos das moléculas que estão diluídas no líquido, que nos permite saber isso. Vocês entendem? Então, a gente tem uma limitação e esse é o momento que a gente vive dessa contradição. E aí, olha só, no meio dessa contradição, a gente está tentando, de todas as formas, o momento é óbvio que é esse aqui. Está todo mundo tentando botar IA em tudo. E a gente acabou de ver uma queda brutal da Bolsa Americana, e na verdade Tóquio, mas um monte de coisa, que tem muito a ver com a percepção da dificuldade de introdução da inteligência artificial do ponto de vista do novo, da criação do novo. E a minha tese sobre isso tem muito a ver com a área de vocês. Olha só, eu estou vendo várias startups surgindo no direito usando inteligência artificial, fundamentalmente generativa.
Algumas têm potencial. Outro dia eu fui dar palestra como chama aquilo? Brasil Conference, naquele evento lá de Harvard, de MIT, para quem está nas redes sociais, e é isso, né, no fundo, mas enfim. E aí eu conheci um cara lá que era um aluno que tinha uma startup legal de direito, assim, velho. Coisa boa. Mas, na maior parte dos casos, a tentativa é de automatizar processos de low level, processos escaláveis, como, por exemplo, a geração de petições, etc. e tal, que são coisas que, em última análise, você já consegue fazer com um funcionário que não ganha tanto assim, com o estagiário, o que seja. Mas, qual que é o ponto? Num contexto em que a eliminação das alucinações vai depender de uma curadoria humana sempre. Então, a minha tese é que eu acho que as pessoas, dado esse momento, o espírito do momento que a gente está vivendo, as boas inovações da inteligência artificial, eu acho que elas não estão nesse caminho que a maior parte está seguindo. Eu não acho que é aí no domínio da automação e da commodity, fundamentalmente quando você precisa ter consistência, uma relação entre o texto ou qualquer coisa que seja e o mundo lá fora, que você vai encontrar essa virtude. Eu queria mostrar duas coisinhas muito rápidas que eu criei, enfim, que expressam como eu estou vendo a coisa. Cadê aqui o coisa? Pessoal do slide? Ah, tá bom, peraí. Então, vamos lá. Vamos botar no tamanho bom? Foi o computador que provavelmente entrou no descanso. Computadores também, afinal de contas. Trabalham muito. Aí, legal, legal, legal. Então tá bom. Esse é um negócio que eu criei, chama Cubase. Funciona assim, é na área de vocês, de propriedade intelectual. Então, existe sempre esse problema. Então, um conflito de trade dress. Aí, será que esse logo é parecido com esse, qualquer coisa assim? Bom, eu fiz a coisa da seguinte maneira. Cubase é um algoritmo que ele faz duas coisas. De um lado, é assim, as pessoas estão confundindo, peraí, deixa eu botar eletrocefalografia, deixa eu olhar do ponto de vista mais profundo e ver se tem confusão mesmo. Simples assim, eu sei que é óbvio, né? Mas eu não estava vendo acontecer. Do outro lado, é o seguinte: todo estímulo é uma estrutura gráfica, tem um grafo de todo estímulo, tem elementos em todo estímulo. Então, se ele tem cor, ele está aplicado numa tela, ele tem pixels e esses pixels têm um hex. E assim por diante. O que significa que você tem uma equação fundamental. Eu contando aqui como é que é o negócio para tudo. Mas, enfim, eu quero mais que as pessoas usem, façam, criem as suas. Mas, olha só, se você tem um estímulo, você tem, portanto, um elemento que é redutível a um conjunto de equações. O que significa que você pode comparar as equações à luz da categoria e dar a prova cabal se o negócio é parecido, o quão mais parecido é do que outro que está na mesma categoria. Somando a percepção subjetiva do ponto de vista eletrofisiológico com a ontologia do estímulo, você chega a uma resultante que eu acho que, não vou dizer que ela resolve o problema, mas ela é meio difícil de ser refutada. Outra ideia, eu tenho uma fábrica de software que fabrica um único software, que é um software de RH. Então, eu tenho, assim, a minha tese foi, hoje em dia tem recrutamento, seleção, treinamento, gestão de projetos, folha de pagamento, assessments de 20 tipos, enfim, tem mais de 50 softwares desse. Eu pensei o seguinte, legal, a inteligência artificial, realmente o custo de desenvolvedor hoje em dia baixou um pouco, eu vou fabricar todos os softwares ao mesmo tempo. Vou fabricar um negócio lá de alguns milhões de linhas de software. Então, fui lá e fabriquei todos os softwares que existem numa única plataforma. Qual é a razão de fazer isso? É só, deixa eu ter tudo, eu tenho uma péssima estratégia comercial, um péssimo produto? Não. A tese está na inteligência artificial. É o seguinte, o grande problema nesse tipo de área é que imagina que você tem lá as pessoas no Monday, então elas estão lá na gestão de projetos. Aí você vai abrir uma vaga. Aí, o fato das pessoas estarem lá não informa nada sobre a sua vaga. Você não sabe quem você está precisando, nem nada disso. Então, o que eu pensei? Eu vou criar um motor de inteligência artificial que eu ponho no meio desses softwares todos, de modo que o sujeito vai lá e fala assim, eu vou abrir a vaga X. O sistema, através das percepções internas, vai falar, não, que tal você abrir a Y?
Eu vou precificar esse salário em Z. O sistema que tem dados de pesquisa salarial fala que tal você precificar em Y. Você vai criar uma entrevista para entrevistar as pessoas, para não sei o quê, o sistema fala, olha, eu acho que é melhor, em vez de você fazer essa entrevista, você fazer esse teste. E, em última análise, você usa a inteligência artificial para produzir os raciocínios que não são possíveis, porque a quantidade de dados que navega dentro desses diferentes silos empresariais é muito grande, e o custo de você fazer esses silos dialogarem é basicamente impossível de ser superado, enfim, ter uma utilidade esperada suficientemente negativa para a gente não poder mexer. Esse é o conceito certo. E aí, então, vem a pergunta. Mas por que agora? Né? Eu falei lá atrás que a inteligência artificial é uma criação dos anos 50. Ainda assim, e eu falei, olha, a gente está tendo essa mudança, essa transformação toda, e a inteligência artificial está rolando agora. Mas por que agora? Ela está rolando agora porque há uma grande mudança de mentalidade. Esse é o ponto. Eu acredito cada vez mais que a gente tem uma mudança em sentido a isso que eu chamei de metamodernidade, que é um novo estágio do nosso desenvolvimento cultural, em que o que dá o tom é o senso de exponencialidade. Eu vi que acabou de aparecer o cronômetro lá e ele está curto, então eu vou dar uma acelerada aqui. Eu posso contar uma historinha eu vou contar a historinha do que eu acho que é o que é a exponencialidade. Qual que é o senso de... Pode? Então, tá, a hora que for para parar, você manda eu parar? Fechou. O chefe vai falar para parar, eu paro, né? Então, sei que é bom. O Felipe também, Felipe, se você mandar, você faz assim, eu fico quieto. E também sei, se vocês ficarem sem saco, só falar, ó, chega. Então tá bom. Eu acho que são coisas que vão interessar. Olha que papo é esse. O século XII foi o século de ouro do xadrez na Índia. E diz a lenda que tinha um marajá, né, um reizinho mandão local, que estava lá, ele era um exímio enxadrista no seu pequeno feudo ali. E o cara estava ali, papapá, ele jogava sempre por uma boa aposta contra os diferentes proponentes. E aí, nesse papo de uma boa aposta, ele tinha vários servos aí pela vida no reino. Diz a lenda que chegou um cara, tocador de cítara, tá, com aquela roupa, vindo da Praça da República, e ele, né, o sarizão dele lá, e falou assim, ó, quero jogar aí contra o Marajá. Aí o cara, o servo que ficava cuidando a sensorista do palácio, cara, como assim? Ele falou, e o que você oferece? Ele falou, não, se eu perder, eu vou servir minha vida inteira aqui. Isso, falei, o cara falou, meu Deus, esse cara é doido. E você ganhar? Não, só um punhado de arroz, assim, um pouquinho de arroz. Arroz? É arroz, faz assim, ele põe um grãozinho de arroz aí no canto esquerdo do tabuleiro, vai dobrando para mim, tá bom. Não dá mais nada. É mesmo? Porra. Aí o cara foi lá bater na porta, você mora já? Ó, tem um hippie que tá querendo jogar contra você e, sei lá, o cara é meio doido aí, mas eu acho que de repente, para limpar, né, um chão aí, eu acho que é uma boa, ele vai servir para a vida. O que você acha? Agora eu estava entediado, era domingo, não tinha televisão, porque ainda não tinha inventado. Então, ele falou, vambora, vamos jogar essa porcaria. Aí foi jogar com o cara. E pá, cheque, pá, mate. Mas já ficou impressionado. Embora já não ficou nem um pouco bravo, nada, ficou maravilhado. Cara, esse cara é sensacional. Falou, meu amigo, você é do além, bababá. O cara, não, imagina, pô, você tem que ficar aqui no palácio. Ele falou, não, filho, você tem que ensinar meus filhos. Eu vou ensinar, tá de boa. Ensinar todo mundo. Falou, fulano, esse cara aqui é um gênio, papapá. O cara, não, de boa, de boa. Então, bom, cara, vamos fazer um banquete. Falei, vamos fazer um banquete. Eu queria falar daquela jogada. Vamos falar da jogada. Mas será que você pode só pagar meu prêmio antes? O cara falou assim, tá bom, lógico. Ô, Manuel, traz aí um saco de arroz. A Manuel veio com o saco de arroz, botou lá. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Nós já viu que, peraí. Manuel, volta lá com arroz a rodo, cara. Eu acho que é mais arroz. E aí os caras foram. 512, 1024, 2048, 4096. Não tardou para o Marajá perceber que ele não ia conseguir pagar esse prêmio. Porque a quantidade de grãos de arroz que tem nesse tabuleiro está na ordem dos 5 quinquilhões, que é mais do que toda a produção da Índia na época. Diz a lenda que antes que ele perdeu o palácio e ele foi embora.
Mas antes dele sair, ele olhou para trás. E o cara falou assim, tá vendo? Não estudou potente na escola, se deu mal, seu burro. Não, mentira. O cara falou alguma coisa motivacional e virou Shiva sobre a arrogância humana, qualquer coisa assim. Essa é a lógica da exponencialidade. Quando a gente fala que os dados estão dobrando a cada ano, ou quando a gente fala que a capacidade de empacotamento de microchips, né, a lei de Moore, ela segue atuante, o que na prática a gente está dizendo é que as coisas estão indo na ordem do quinquilhão. E esse é o princípio fundamental da nossa época, a época do quinquilhão. E a era da metamodernidade é isso. O que ela é? É uma era de compartilhamento do princípio fundamental da produção cultural com a inteligência artificial, porque a gente está no mundo do quinquilhão. A gente quer, esse é o paradoxo, não é que as empresas maldosas... Não, é o seguinte, ó, se você não tiver um algoritmo para te ajudar, você não navega na internet. Você não vê rede social, você não consegue ter crédito, não consegue fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, então é um senso de exponencialidade que dá o tom, mas, ao mesmo tempo, há, como sempre, armadilhas do progresso. Porque essa é a história. Você sempre tem, tal como as guerras, tal como a escravidão, etc., você tem as novas armadilhas do progresso. Vamos, pode passar para mim? Não, 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 não. Aí, passa próximo. Aí, então, ó, dois princípios que eu acho valiosos, dois novos princípios. E você pode, a hora que quiser. Primeiro, autonomia criativa. Olha só, a grande verdade hoje em dia é que é muito mais fácil você fabricar qualquer coisa. Eu estava ouvindo outro dia o A16, o podcast do A16Z, A16Z do Andreessen Horowitz, e eles estavam falando sobre o primeiro unicórnio de uma pessoa só. Não é questão se vai ter, é quando. Então a gente de fato consegue fazer isso. Eu vejo, por exemplo, nas minhas empresas isso acontecendo fortemente, assim. Então, por exemplo, essa de fabricando esse software, eu tenho uma regra lá, é o seguinte, ó, se você não estiver usando o Copilot, ChatGPT na verdade, o algoritmo da Mistral ao mesmo tempo, pack and go, tá demitido, pode ir embora, acabou. Não tem conversa, é muito mais eficiente. É muito mais eficiente. Então, a gente tem, de fato, essa capacidade. E a gente tem resolução de problemas que pareciam insolúveis. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve essa descoberta, esse desenvolvimento maravilhoso de vacinas de RNA. As vacinas de RNA, elas estão servindo hoje em dia para câncer. Não são vacinas preventivas, são tratativas. Só que é o seguinte, o tumor muda muito rapidamente, ele muta. E como é que a gente faz? Bom, a gente tem que ter uma forma barata, rápida e escalável de conseguir controlar isso e conseguir, enfim, depositar o antígeno a tempo no sangue do indivíduo. A razão por que isso é possível é porque a gente usa inteligência artificial. Então, até a cura do câncer, que não é bem uma cura, mas até os avanços no tratamento do câncer vêm disso. E a gente tem também as novas armadilhas do progresso. Uma que eu gosto muito é a algoritmização do pensamento, um termo que eu criei, e eu gosto dos dias atuais, porque outro dia eu vi uma pessoa falando como se fosse dela, mas eu achei divertido, porque ela estava falando merda. Ainda bem. Brincadeira. Mas é o seguinte, olha só, eu costumava escrever textão no WhatsApp. Ninguém lia. Ninguém. No máximo por obrigação, umas duas pessoas. E aí eu descobri que, poxa, eu estou perdendo meu tempo, né? Então, deixa eu aprender umas formas mais estratégicas de usar essa ferramenta. E aí eu comecei a colecionar umas figurinhas, encontrar umas expressõezinhas e usar. E o negócio foi dando mais certo. Eu fiquei feliz. E muita gente fez como eu. Algumas pessoas, inclusive, nem precisaram passar pelo textão. Agora, a algoritmização do pensamento é o processo através do qual, quando você vai escrever um textão, o que você quer, no fundo, é botar uma figurinha, porque não vem nada à tua mente. Esse é o processo fundamental que acontece não por alguma forma de disfunção, pelo contrário, porque nós somos muito adaptativos, como todo o processo que eu narrei. É porque a gente é bom demais. Então a gente é tão bom que a gente aprende os processos que funcionam e generaliza. Então é assim. Teve um estudo muito interessante no ano 2000, estava se falando muito sobre neurogênese na vida adulta, fizeram uma ressonância lá com um estudo de ressonância com taxistas britânicos, quem já morou em Londres sabe que andar de carro naquilo é um inferno, e de fato, bingo, córtex temporal
direito aumentado, quer dizer, hipocampo, áreas de memória. Uau, o cérebro dos taxistas. Imagina que legal, né? Em vez de você pensar, putz, eu tô ferrado, eu sou taxista. Você fala, não, eu tenho um cérebro maravilhoso. Foi super 10. Em 2018, o estudo foi refeito. Não só essas vantagens neurocognitivas tinham desaparecido, como áreas de hipertensão estavam lá naquele lugar. O que são essas áreas de hipertensão? Elas são reflexo da falta de esforço, de exercício, do que é que seja, no cérebro dessas pessoas. A diferença entre essas duas coisas é a chamada algoritmização do pensamento. E, finalmente, o declínio da excepcionalidade. É o meu último artigo na Folha nesse domingo, quem gostar de ler a Folha, eu estou lá no domingo sim ou não, na Ilustríssima, foi exatamente sobre isso. Na medida em que a inteligência artificial encontra essas associações que são que elas têm sentido máximo, elas otimizam a utilidade esperada no conjunto de treinamento, elas convergem ao termo médio. Convergindo ao termo médio, a excepcionalidade desaparece. Uma vez que a excepcionalidade é o que gera as pontas de lança da cultura, as pontas ficam menos afiadas. Então, esses são os pontos que eu queria trazer para dar esse panorama e discutir aqui muito brevemente algumas questões que eu acho que vão interessar vocês e que tem diretamente a ver com a gente encerrar. Então, olha só, a gente já entendeu como funcionam os algoritmos generativos. E a gente tem um debate sobre IA generativa, na verdade IA em geral, no âmbito dos inputs, mas também no âmbito dos outputs, do que é produzido. Então, no âmbito dos inputs, a grande questão é a seguinte: qual é o limite para o fair use, né, das informações disponíveis na internet? Esse é um caso da Getty, né, que, enfim, está processando Stable Diffusion, esse negócio ainda está rolando, a gente está vendo aqui a semelhança das imagens, e o negócio está em aberto. Eu botei esses dois bonequinhos para dizer que eu estou com vontade de fazer aqui um roleplay. E ele funciona assim. Eu daqui desse lado. Olha, a inovação é o vetor da subida dos andaimes civilizatórios. Toda vez que surgiu algo novo, tinha algum babaca para dizer que não podia. E se o mundo tivesse escutado, a gente estava lá no tempo da esfera de argila e das coisas paradas que são ruins para o todo. Nesse sentido, o uso das informações para gerar produtos novos, ideias novas, concepções e assim por diante, ele reflete uma mudança de mentalidade. Ele está dentro da metamodernidade, desse momento que nem alguns anos atrás, na verdade já dentro desse mesmo curso, estava a economia compartilhada. Hoje em dia, todo mundo pega Uber. A ideia de você ficar na casa de alguém que não fosse a pousada da tia quando você é adolescente era impensável. Hoje em dia as pessoas ficam em Airbnbs e assim por diante. Isso fez bem para o mundo e é assim que as coisas têm que funcionar. Muito interessante sua posição. Porém, a gente tem que pensar o seguinte: há uma diferença fundamental entre Uber e outras formas de disrupção de indústrias estabelecidas e isso daqui. Por quê? Porque conteúdos específicos são utilizados para fazer esses treinamentos e não só. Eles são utilizados também na geração de outputs que vão concorrer com aquilo que foi usado para a criação dos mesmos. Então, por exemplo, no caso da Getty, o grande negócio é que a empresa está indo para o buraco, porque as pessoas vão lá no Stable Diffusion ou qualquer outro algoritmo desses, e elas pedem para o algoritmo gerar a imagem que vai ser igual, vai cumprir aquele papel na ilustração delas, coisa que elas não poderiam fazer se esse dado, se essa informação não tivesse sido usada para treinar o algoritmo. E tem mais, o grande problema de se fazer isso é que você vai lá e com o tempo quebra toda a indústria da criatividade. Só que existe um problema já conhecido, inclusive que está reportado num artigo da Nature de 2024, que mostra que conforme a IA generativa começa a ser treinada em cima de informações, de imagens e texto gerados pela própria IA, a sua qualidade se degrada. E no final das contas, esse benefício para todo mundo, ele é um benefício apenas teórico. Na prática, o que você vai fazer é destruir a indústria criativa e, paralelamente, você também vai destruir a própria qualidade
dos algoritmos. Isso não é necessariamente verdade, você está assumindo que apenas aquilo que a gente sabe pode ser colocado nesse horizonte, sendo que as coisas estão o que está sendo mostrado é que elas estão em transformação. A ideia de você poder superar o problema da degradação de qualidade dos algoritmos é uma ideia que está em curso, assim como a ideia de você ressignificar boa parte desses trabalhos que supostamente seriam autorais e que na prática também são puramente escaláveis. E assim vai, assim vai, assim vai. E esse é o debate. Outro debate, agora na esfera do output. Esse é o macaco Naruto, talvez vocês conheçam essa história. E esse é um caso, em 2023, 2018, o David Slater, que é um fotógrafo, deixou sua câmera, supostamente o macaco tirou a foto, enfim, ficou sensacional, é um selfie de macaco, quem não gostaria, e a Wikimedia, entre outros, postaram, e aí entraram nessa discussão de quem é a propriedade intelectual disso daí, e o argumento é, se é de alguém, é do Naruto, senão não enche o saco. Esse é o debate. Esse debate está muito menos representado do ponto de vista da sua importância do que o primeiro. O primeiro é fácil. E aí, pode ou não pode? Esse aqui que é o difícil. Porque esse aqui é o seguinte, o que adianta eu gerar produtos com inteligência artificial se eu não posso comercializá-los? Então, esse debate aqui é fundamental. Então, nesse caso aqui, existe esse cientista da computação e artista amador chamado Thaler, que lançou essa obra, A Recent Entrance to Paradise, que, enfim, foi considerada, porque foi utilizada IA, foi considerada que não era registrável, não era propriedade intelectual dele. Isso, ele entrou num debate contra, em última análise, o governo americano, e essa discussão está em aberto. O que ele argumenta não é tão simples, porque não é um prompt, é um trabalho de construção que envolve uma outra forma de encontrar inputs para gerar o que eu quero, e também alterações depois. Esse debate, é o debate que está no centro de uma nova forma de arte, ou não é arte, que é a arte sintética. E isso daí é importante. Por quê? Porque é fácil a gente dizer assim, olha, aqui é assim, se o ser humano mexeu bastante, se houve bastante transformação a partir do output algorítmico, eu tenho algo que é humano e registrável. Essa é a resposta óbvia, eu tenho certeza que todo mundo pensou que é isso. Olha só, vou contar um negócio que eu fiz em 2012. Eu gosto de arte, apesar de eu ser um péssimo artista, eu gosto eu digo de arte, assim, de tentar fazer umas coisas horríveis. E aí, em 2012, teve um congresso mundial de no Brasil, e eu também aproveitei para lançar uma obra de arte. Então, eu tinha inventado um negócio na época que ficou conhecido como EEG social, que era a capacidade de conectar o cérebro de diferentes pessoas através da eletrocefalografia. Então, eu chamei o Fernando Meirelles, o cineasta, e o Nando Reis, o guitarrista. E o Fernando criou umas imagens e o Nando Reis criou umas trilhas, de tal forma que, com o cérebro das pessoas, a gente gerava uma obra que era própria delas. A gente chorou, foi uma loucura. Museu de Inhotim. Super legal. Essa é uma obra baseada na premissa de que o que a torna interessante é não ter diretividade humana na produção desse conteúdo. A arte feita de EEG não tem diretividade humana. Até que ponto a pop art de Andy Warhol é de fato do intencional ou justamente ela é uma crítica ou uma subversão da autoralidade clássica que pressupõe a intencionalidade? Para dizer que isso aí não foi só um caso fortuito na minha vida, depois eu fiz uma obra lá no Museu do Amanhã. Quem for lá, quiser ver, é o Cubo das Neurociências, está lá no segundo andar, é do acervo permanente. Olha aquelas tem 343 metros cúbicos, é um daqueles negócios que você entra dentro. E tem uns EGs que saem por fora e tal. O que eu fiz? Eu desenhei eu criei um algoritmo que gera ondas cerebrais que vão se alterando de uma forma que reflete, entre outras coisas, a estocasticidade do cérebro humano. Na verdade, a única coisa que deu trabalho foi fazer isso. O resto era meio ridículo. Mas essa variação que é intrínseca do humano era a obra de arte.
Esse é o negócio. E tá lá, e, enfim, nem sei se um dia vão tirar, porque é um museu do amanhã com as coisas do passado, mas tudo bem. Na falta de verba fica do passado mesmo. Mas, entende? Esse papo de que toda a obra é intencional não é tão simples. Essa é uma discussão em aberto também no domínio do output. E, finalmente, a gente tem essa questão de como distribuir a responsabilidade quando existe algo, né, ou, enfim, eventualmente uma violação de IPI, ou qualquer outra externalidade que envolve um software que facilita as coisas. Tem um nudgezinho, como o Richard Thaler falava, tem um nudgezinho da hora. Entende? Então, por exemplo, esse é um caso aqui de um algoritmo, um software, que é de uma empresa chamada Neocortex, e esse Kyland Young é um ex-Big Brother americano influencer. E aí você podia usar você troca face swap, você troca o rosto, e aí tinha uma cara muito parecida com a do cara lá na base. Isso aí você fala, poxa, mas aqui está muito óbvio o negócio. Tá bom, mas e o uso dessas ferramentas que, enfim, para deepfakes e outras ações que são evidentemente negativas para a sociedade, quando a gente sabe que elas podem acontecer? Como é que isso, obviamente, não está no domínio da propriedade intelectual, mas é um debate colateral fortíssimo. Como é que, nesses casos, a coisa tem que ser estabelecida? É claro que é a partir do entendimento profundo disso que a gente vai dizer. Então, por exemplo, no Spotify, esse é o último exemplo, no Spotify tem uma discussão profunda, porque já que existem IAs que podem emular estilos e blá blá blá, tem um monte de gente agora que o Drake, esse, aquele, tem um caso específico com o Drake, e solta lá como anônimo, se as pessoas escutam mais de um minuto a trilha, ela é monetizada, e a pessoa fica só esperando o negócio ser tirado do ar, e tem um caso de um cara que ganhou mais de 20 milhões de dólares num único ano com essa estratégia. Até que ponto os softwares que ajudam na criação disso, eles são responsáveis, são corresponsáveis? Esse é um debate em aberto, que eu acho que envolve esse entendimento profundo de, no final das contas, o que faz o raio do software e qual é a diferença entre semântica e sintaxe e onde que está o coração da ação intencional. Então, no final das contas, eu gosto de Carlos Drummond de Andrade e por isso eu botei essa figura que não tem tanto a ver, mas até que tem. Então, o que que a gente faz? E agora, José? Bom, eu acho que, de um lado, esperar não é saber, isso sem a menor dúvida. Sabe, eu acho que a inteligência artificial está trazendo um monte de oportunidade. Eu acho que ela está trazendo oportunidades para transformar por dentro várias indústrias. Eu mesmo estou apostando nisso, em algumas delas com força. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu não nasci outro dia, eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, tem princípios que a gente olha do ponto de vista intuitivo e fala: isso aqui não está me cheirando bem. Em geral, quando não está cheirando bem, é porque não está bom. Eu acho que, a despeito desse debate sobre substituição do trabalho e assim por diante, a gente está no momento que, mais do que nunca, o discernimento e a consciência são fundamentais. E é assim que eu me despeço de vocês, muito obrigado, foi uma enorme honra falar. Agradecemos ao doutor Álvaro Machado Dias por sua inspiradora palestra e, com ela, encerramos esta cerimônia e convidamos os presentes para permanecerem e assistirem nossa plenária inaugural, que abordará planos estratégicos de inovação no Sistema Nacional de Propriedade Intelectual. Senhoras e senhores, é com grande honra que convidamos ao palco os líderes especialistas que irão conduzir a próxima sessão do nosso congresso. Por favor, recebam com calorosos aplausos o chefe da Regional Nordeste do INPI e querido amigo, doutor Eduardo Benfica. Ele. Presidente do Instituto, perdão, o presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, doutor Gabriel Leonardos. O presidente do INPI, doutor Júlio César Castelo Branco Reis Moreira. O primeiro vice-presidente da BPI, doutor Peter Eduardo Simpson. Obrigado.
falando em português.